Olha, vamos direto ao ponto hoje. A relação do brasileiro com o carro. É muito mais que só um meio de transporte, né? Com certeza. É quase passional para muita gente. Pois é. Uma pesquisa recente da Serasa, com a Opinion Box, ela mostrou que 59% das pessoas veem o carro como patrimônio da família. Um número bem alto. Altíssimo. E além dessa pesquisa, a gente deu uma olhada numa análise que compara um pouco essa nossa visão com a dos americanos, que parece ser bem mais pragmática, assim. Exato. E essa diferença cultural é, tipo, um ponto de partida fascinante, sabe? Total. Então, a ideia aqui é tentar entender como é que o brasileiro usa, como paga, e o que realmente pesa na hora de ter um carro hoje. Essa tensão entre precisar dele, o custo que ele tem e todo esse valor simbólico. Vamos desvendar isso. Vamos lá. E olha, o que é fascinante aqui é justamente isso, como essa relação muda culturalmente. No Brasil, ter carro ainda tem um peso de status, sabe? De conquista pessoal. Isso está muito ligado à dificuldade que sempre foi para comprar um e, claro, à realidade do nosso transporte público, que, convenhamos, nem sempre ajuda, né? Com certeza, falta opção em muito lugar. Bem diferente dos Estados Unidos, onde a visão é mais funcional. O carro como ferramenta, quase um eletrodoméstico mesmo, que você troca com mais frequência, sem tanto apego. Faz todo sentido essa comparação. E a pesquisa da Serasa mostra bem como essa ferramenta, aqui no Brasil, é central na vida. O uso é intenso. Olha só, 58% usam o carro todo dia. Todo dia. É muita gente. 98%, quase todo mundo usa pelo menos uma vez por semana. Impressionante. Nossa. E o motivo principal ainda é ir para o trabalho ou um estudo. 62% disseram isso. Mas ele também é essencial para resolver coisas do dia a dia, 77%. E para o lazer, 78%. Parece que a gente não vive sem. E se a gente conectar isso com as motivações para comprar, reforça essa ideia. O que mais pesa? Conforto, para 64%, e a necessidade de um deslocamento mais eficiente, 55%. Ou seja, a falta de alternativas eficientes acaba empurrando para o carro, né? Exatamente. A infraestrutura, ou a falta dela, né, cria essa dependência. E a pandemia, ela até mexeu com isso, certo? Mexeu. E dividiu opiniões. Olha que curioso. 33% aumentaram o uso do carro durante a pandemia, mas 31% diminuíram. Quase um empate técnico. E os motivos? Para quem diminuiu, o principal vilão, sem surpresa, foi o preço do combustível, 48% citaram isso. Agora, quem aumentou o uso buscou mais eficiência no deslocamento, 58%, e teve até gente, 23%, que passou a usar o carro como ferramenta de trabalho mesmo. Interessante. O carro virando escritório, talvez? Ou um refúgio mais seguro naquele momento? Pois é, isso não deixa a relação ainda mais complexa, mesmo com o custo subindo. Sem dúvida. Se a gente junta tudo isso, o carro virou, para alguns, esse espaço seguro, um escritório improvisado. Isso pode, sim, fortalecer essa percepção de que ele vale a pena, sabe? Quase uma necessidade emocional também que justifica o esforço financeiro. E falando em esforço financeiro, aí o bicho pega, né? A realidade dos custos é pesada. A maioria, 6 em cada 10 compra carro seminovo. Sim, o 0 quilômetro tá difícil para a maioria. E o pagamento parcelado é a regra. 60% compram assim, principalmente via financiamento, que lidera com 38%. Mesmo assim, olha, 14% admitem que já atrasaram parcela. Isso já mostra dificuldade. E não para aí, né? A compra é só o começo, a manutenção. Essa pesa demais no orçamento. A pesquisa aponta que está entre os 3 maiores gastos anuais para 63% das famílias. Nossa, mais da metade das famílias. E para quase metade delas, 45%, esses gastos com carro podem consumir até 29% da renda familiar anual. É um comprometimento financeiro brutal. Fora os sustos, né? Os imprevistos. 90% dos entrevistados já tiveram gastos inesperados com o carro. 90% é praticamente todo mundo. E os campeões são pneu furado ou gasto, 52%, e consertos mecânicos inesperados, 50%. É quase certo que vai acontecer. E, embora 70% digam ter uma reserva para essas emergências, a maioria, 65%, já precisou de uma ajudinha extra, principalmente parcelando no cartão de crédito.
56% fizeram isso para cobrir esses rombos. Ou seja, a reserva muitas vezes não dá conta. Exato. E o mais curioso para mim, 40% acham complexo calcular quanto realmente custa ter um carro. Soma tudo, IPVA, seguro, gasolina, manutenção. E aí tá uma tensão muito interessante, né? Por um lado, esse custo altíssimo, essa complexidade financeira toda. Por outro, a maioria, 58%, ainda acha que vale a pena ter o carro. Apesar dos pesares. Exatamente. Mas tem uma certa dissonância aí, porque 18% admitem que se surpreenderam com os gastos reais depois que compraram o carro. E muitos não se planejam direito. 2 em cada 10 não sabiam como iam pagar o IPVA de 2023. Complica o planejamento, né? Muito. E talvez essa dificuldade toda, sabe, para comprar e para manter o carro no Brasil, ajude a explicar por que ele ainda é tão visto como um troféu. Uma conquista mesmo. Bem diferente daquele pragmatismo americano, onde o acesso é geralmente mais fácil. Entendi. E olhando para o futuro, o que o pessoal está pensando em fazer? A pesquisa foi atrás disso também. E aí, vão largar o carro? Olha, mais ou menos. 52% disseram que pretendem vender ou trocar nos próximos 12 meses. Mas, e aqui está o pulo do gato, a grande maioria, 65% desses, quer pegar um modelo melhor ou mais novo. Não estão pensando em ficar a pé, não. Ah, interessante isso. Mostra uma resistência grande em abandonar o carro próprio, né? Muita resistência. Mesmo sabendo dos custos, e quase metade, 48%, concorda que existem opções de transporte mais baratas. Uhum. A consideração por essas alternativas, tipo usar só aplicativo, 38%, ou alugar carro quando precisa, 23%, ainda é relativamente baixa. Até moto, só 22% consideram. Por que será? Será que é só o status? Falando mais alto? Pode ser uma combinação. Talvez a dificuldade em comparar os custos reais, que a pesquisa mencionou, que existe para 16% a 23% das pessoas, seja um fator. Mas parece que o valor simbólico do carro, o status, a liberdade percebida, a ideia de patrimônio ainda pesa muito para muita gente. Ou talvez as alternativas ainda não sejam vistas como substitutos realmente viáveis ou confiáveis para o dia a dia. Faz sentido. Bom, então, pra gente amarrar tudo, o carro no Brasil é, tipo, peça central no dia a dia, né? Fonte de conforto, de necessidade para muita gente, mas ao mesmo tempo um peso financeiro bem considerável e um símbolo cultural muito forte. Uma relação bem intensa. Exatamente. É quase um paradoxo, né? A gente reconhece o quanto custa, sabe que existem alternativas talvez mais baratas, mas o desejo e a posse do carro próprio continuam muito firmes. Pois é. E aí fica a pergunta no ar, né? Será que a pressão econômica, que está sempre aí, ou quem sabe uma melhora significativa nas alternativas de mobilidade urbana, podem um dia deslocar o carro desse pedestal simbólico na nossa cultura? Ou essa imagem de liberdade, de conquista que ele carrega, vai continuar sendo o fator decisivo para a maioria dos brasileiros? Fica a reflexão.